Já parou para notar como certas pessoas parecem drenar sua energia? Uma crítica afiada, uma atitude negativa, ou até mesmo uma conversa cheia de queixas, pode deixar você sentindo um peso, como se sua luz interna tivesse sido ofuscada. Mestre Xiang Yi, monge Shaolin e mestre de artes marciais, nos ensina que essas interações, muitas vezes chamadas de tóxicas, não precisam ter poder sobre nós. Ele diz: você não pode mudar os outros, mas pode mudar como responde a eles. Essa ideia, simples e profunda, é a chave para proteger sua energia e viver com mais paz. Hoje, você vai aprender uma prática poderosa, enraizada na sabedoria Shaolin, que pode transformar a maneira como você lida com pessoas que desafiam sua tranquilidade. Pense na sua energia como uma chama. Quando alguém traz negatividade, seja através de palavras duras, manipulações ou comportamentos que te desestabilizam, é como se essa chama tremeluzisse, ameaçada por um vento forte. Xiang Yi, com sua clareza forjada em anos de treinamento no templo Shaolin, explica que essas influências externas só afetam você se você permitir que elas penetrem seu espaço interno. Ele não está falando de ignorar as pessoas ou evitar conflitos, mas de cultivar uma força interior que atua como uma barreira invisível. Essa força começa com a escolha de manter sua frequência elevada, independentemente do que está ao seu redor. A toxicidade, no contexto da filosofia Shaolin, não é sobre rotular pessoas como boas ou más. Xiang Yi enfatiza que todos nós, em algum momento, podemos emitir energia desalinhada, raiva, frustração, inveja. O que importa é como você responde a isso. Ele conta que, em suas palestras pelo mundo, já enfrentou perguntas desafiadoras ou atitudes céticas de plateias. Em vez de reagir com defesa ou irritação, ele aprendeu a permanecer calmo, observando a energia do outro sem absorvê-la. Essa habilidade, ele diz, é como um escudo que protege sua paz sem precisar de confronto. E a boa notícia: você pode aprender isso também. O segredo está em uma prática que Xiang Yi ensina com simplicidade. A capacidade de observar sem se envolver. Ele diz: sua paz é sua responsabilidade. Quando alguém te critica ou tenta te puxar para um conflito, a reação instintiva pode ser mergulhar na emoção, defender-se, contra-atacar ou até se retrair em silêncio. Mas e se em vez disso você apenas observasse? Observasse as palavras, a energia, a intenção do outro, sem deixar que elas se tornem parte de você? Essa prática, que combina consciência, disciplina e presença, é o que permite neutralizar o impacto de pessoas tóxicas. É um ato de poder interno. Uma escolha de manter sua chama brilhando, mesmo em meio à tempestade. Essa prática não exige que você mude o mundo ao seu redor, mas que mude como você se posiciona dentro dele. Xiang Yi, que equilibra a vida monástica com a exposição pública, sabe bem como é fácil ser afetado por energias externas. Em uma palestra, ele compartilhou como, no início de sua jornada, às vezes se sentia abalado por comentários críticos, mas com o tempo, aprendeu a usar a sabedoria Shaolin para proteger sua energia. Ele sugere começar com algo simples. Quando estiver em uma interação difícil, pause por um instante. Inspire profundamente, contando até 4. Sinta o ar preenchendo seu peito. Expire lentamente, contando até 6. Nesse momento de pausa, pergunte a si mesmo: essa energia pertence a mim ou ao outro? Essa pergunta cria um espaço, uma distância que te ajuda a não absorver o que não é seu. A beleza dessa abordagem é que ela é prática e acessível. Não importa onde você está, quem está ao seu redor, ou quão intensa é a situação, você sempre tem acesso à sua respiração, à sua capacidade de escolher. Xiang Yi nos lembra que a toxicidade só ganha poder quando você reage automaticamente. Quando você pausa, observa e escolhe sua resposta, está afirmando seu domínio sobre sua própria energia. Ele diz: você não precisa vencer uma discussão para estar em paz. Essa ideia nos liberta da necessidade de controlar os outros ou de provar algo. Em vez disso, nos convida a focar no que realmente controlamos: nossa frequência interna. Essa prática, embora simples,
é transformadora. Xiang Yi a descreve como um músculo que se fortalece com o uso. Cada vez que você escolhe não absorver a negatividade de alguém, está treinando sua mente e seu coração para permanecerem ancorados. Ele conta que durante seus treinos de Kung Fu, enfrentava momentos de pressão intensa, colegas competitivos, instrutores exigentes. Mas, ao aplicar essa prática de observação consciente, ele conseguia manter sua calma, mesmo quando tudo ao seu redor parecia caótico. Você pode fazer o mesmo, seja em uma discussão no trabalho, uma crítica em casa, ou até mesmo uma interação casual que te deixa desconfortável. O caminho que Shi Heng Yi oferece é sobre empoderamento. Ele não promete que pessoas tóxicas desaparecerão da sua vida. Elas sempre estarão lá, em diferentes formas. Mas ele garante que, com prática, elas não terão mais o poder de te tirar do centro. Essa é a promessa deste vídeo. Uma prática que, feita com consistência, cria uma barreira invisível ao redor da sua energia. Você está pronto para começar? Tudo o que você precisa é de um momento, uma respiração, uma escolha. E, se essa ideia ressoa com você, inscreva-se no canal para continuar explorando os ensinamentos de Mestre Shi Heng Yi. Compartilhe nos comentários como você se sente ao pensar em proteger sua energia. Sua jornada está começando, e cada passo conta. Já parou para notar como certas pessoas parecem drenar sua energia? Uma crítica afiada, uma atitude negativa, ou até mesmo uma conversa cheia de queixas, pode deixar você sentindo um peso, como se sua luz interna tivesse sido ofuscada. Mestre Shi Heng Yi, monge Shaolin e mestre de artes marciais, nos ensina que essas interações, muitas vezes chamadas de tóxicas, não precisam ter poder sobre nós. Ele diz: você não pode mudar os outros, mas pode mudar como responde a eles. Essa ideia simples e profunda é a chave para proteger sua energia e viver com mais paz. Hoje você vai aprender uma prática poderosa, enraizada na sabedoria Shaolin, que pode transformar a maneira como você lida com pessoas que desafiam sua tranquilidade. Pense na sua energia como uma chama. Quando alguém traz negatividade, seja através de palavras duras, manipulações ou comportamentos que te desestabilizam, é como se essa chama tremeluzisse, ameaçada por um vento forte. Shi Heng Yi, com sua clareza forjada em anos de treinamento no templo Shaolin, explica que essas influências externas só afetam você se você permitir que elas penetrem seu espaço interno. Ele não está falando de ignorar as pessoas ou evitar conflitos, mas de cultivar uma força interior que atua como uma barreira invisível. Essa força começa com a escolha de manter sua frequência elevada, independentemente do que está ao seu redor. A toxicidade no contexto da filosofia Shaolin não é sobre rotular pessoas como boas ou más. Shi Heng Yi enfatiza que todos nós, em algum momento, podemos emitir energia desalinhada, raiva, frustração, inveja. O que importa é como você responde a isso. Ele conta que, em suas palestras pelo mundo, já enfrentou perguntas desafiadoras ou atitudes céticas de plateias. Em vez de reagir com defesa ou irritação, ele aprendeu a permanecer calmo, observando a energia do outro sem absorvê-la. Essa habilidade, ele diz, é como um escudo que protege sua paz sem precisar de confronto. E a boa notícia? Você pode aprender isso também. O segredo está em uma prática que Shi Heng Yi ensina com simplicidade. A capacidade de observar sem se envolver. Ele diz: sua paz é sua responsabilidade. Quando alguém te critica ou tenta te puxar para um conflito, a reação instintiva pode ser mergulhar na emoção, defender-se, contra-atacar ou até se retrair em silêncio. Mas e se, em vez disso, você apenas observasse? Observasse as palavras, a energia, a intenção do outro, sem deixar que elas se tornem parte de você? Essa prática, que combina consciência, disciplina e presença, é o que permite neutralizar o impacto de pessoas tóxicas. É um ato de poder interno, uma escolha de manter sua chama brilhando, mesmo em meio à tempestade. Essa prática não exige que você mude o mundo ao seu redor, mas que mude como você se posiciona dentro dele. Shi Heng Yi, que equilibra a vida monástica com a exposição pública,
Sabe bem como é fácil ser afetado por energias externas. Em uma palestra, ele compartilhou como, no início de sua jornada, às vezes se sentia abalado por comentários críticos. Mas, com o tempo, aprendeu a usar a sabedoria Shaolin para proteger sua energia. Ele sugere começar com algo simples. Quando estiver em uma interação difícil, pause por um instante. Inspire profundamente, contando até 4. Sinta o ar preenchendo seu peito. Expire lentamente, contando até 6. Nesse momento de pausa, pergunte a si mesmo: essa energia pertence a mim ou ao outro? Essa pergunta cria um espaço, uma distância que te ajuda a não absorver o que não é seu. A beleza dessa abordagem é que ela é prática e acessível. Não importa onde você está, quem está ao seu redor, ou quão intensa é a situação. Você sempre tem acesso à sua respiração, à sua capacidade de escolher. Shi Heng-yi nos lembra que a toxicidade só ganha poder quando você reage automaticamente. Quando você pausa, observa e escolhe sua resposta, está afirmando seu domínio sobre sua própria energia. Ele diz: você não precisa vencer uma discussão para estar em paz. Essa ideia nos liberta da necessidade de controlar os outros ou de provar algo. Em vez disso, nos convida a focar no que realmente controlamos. Nossa frequência interna. Essa prática, embora simples, é transformadora. Shi Heng-yi a descreve como um músculo que se fortalece com o uso. Cada vez que você escolhe não absorver a negatividade de alguém, está treinando sua mente e seu coração para permanecerem ancorados. Ele conta que, durante seus treinos de Kung Fu, enfrentava momentos de pressão intensa, colegas competitivos, instrutores exigentes. Mas, ao aplicar essa prática de observação consciente, ele conseguia manter sua calma, mesmo quando tudo ao seu redor parecia caótico. Você pode fazer o mesmo, seja em uma discussão no trabalho, uma crítica em casa, ou até mesmo uma interação casual que te deixa desconfortável. O caminho que Shi Heng-yi oferece é sobre empoderamento. Ele não promete que pessoas tóxicas desaparecerão da sua vida. Elas sempre estarão lá, em diferentes formas. Mas ele garante que, com prática, elas não terão mais o poder de te tirar do centro. Essa é a promessa deste vídeo. Uma prática que, feita com consistência, cria uma barreira invisível ao redor da sua energia. Você está pronto para começar? Tudo o que você precisa é de um momento, uma respiração, uma escolha. E se essa ideia ressoa com você, inscreva-se no canal para continuar explorando os ensinamentos de Mestre Shi Heng-yi. Compartilhe nos comentários como você se sente ao pensar em proteger sua energia. Sua jornada está começando, e cada passo conta. Proteger sua energia começa com um passo simples, mas poderoso: tornar-se consciente de si mesmo. Mestre Shi Heng-yi, com sua sabedoria enraizada na tradição Shaolin, ensina que a autoconsciência é a base para neutralizar o impacto de qualquer energia externa, incluindo aquelas interações que drenam sua paz. Ele diz: você não é seus pensamentos, você é o observador deles. Essa ideia é como uma chave que abre a porta para a liberdade emocional. Quando você aprende a observar sua mente, suas emoções e suas reações sem se identificar com elas, cria um espaço interno onde a negatividade dos outros não pode entrar. Imagine sua mente como um céu aberto, uma metáfora que Shi Heng-yi usa frequentemente. Os pensamentos, as emoções, as palavras de outra pessoa, tudo isso são nuvens passando. Algumas são leves, outras escuras e pesadas, mas nenhuma delas é o céu. Quando alguém te critica ou tenta te puxar para um conflito, é fácil se envolver, reagir automaticamente, deixar que essas nuvens obscureçam sua clareza. Mas a autoconsciência te permite dar um passo atrás, observar essas nuvens sem se tornar parte delas. Esse espaço de observação é onde você encontra o poder de manter sua frequência elevada, mesmo diante de energias desafiadoras. Shi Heng-yi, em suas palestras, compartilha como a autoconsciência o ajudou a lidar com pressões externas. Durante seus anos de treinamento no templo Shaolin, ele enfrentava instrutores rigorosos que apontavam cada erro com precisão implacável. No início, essas críticas desencadeavam dúvidas ou frustrações internas.
mas ele aprendeu a observar essas emoções como se fossem nuvens passageiras, sem se deixar definir por elas. Ele explica: quando você observa sem julgamento, a emoção perde o poder de te controlar. Essa prática o permitiu manter a calma, mesmo em momentos de alta pressão, e é algo que você pode aplicar em qualquer interação que ameace sua paz. Para começar, Zhiheng He sugere uma prática de meditação simples que você pode experimentar agora. Sente-se confortavelmente ou fique de pé, onde quer que esteja. Feche os olhos, se possível, e traga sua atenção para a respiração. Inspire pelo nariz, contando até 4, sentindo o ar preencher seu peito. Pause por 2 segundos. Expire, lentamente, contando até 6, deixando o ar sair com suavidade. Repita isso por 3 ciclos. Agora, observe sua mente. Que pensamentos estão passando? Talvez a lembrança de uma conversa difícil, uma preocupação ou até um sentimento de irritação. Não tente mudar esses pensamentos, apenas os veja, como se estivesse olhando para nuvens se movendo no céu. Permaneça nesse espaço por mais um momento, apenas observando, sem se envolver. Essa prática, que leva apenas alguns minutos, é uma ferramenta poderosa para cultivar autoconsciência. Essa pausa consciente cria uma barreira invisível entre você e a energia externa. Zhiheng He enfatiza que, ao observar seus pensamentos e emoções, você começa a perceber que a negatividade dos outros não precisa se tornar sua. Por exemplo, em uma palestra, ele descreveu como enfrentou uma pergunta provocadora de um espectador que duvidava da relevância da filosofia Shaolin no mundo moderno. Em vez de reagir com defesa, ele parou, respirou e observou a emoção que surgiu, um leve impulso de irritação. Ao reconhecê-la sem se deixar levar, ele respondeu com clareza e serenidade, transformando a interação. Você pode fazer o mesmo. Na próxima vez que alguém te desafiar com palavras ou atitudes, pause e observe o que surge dentro de você antes de responder. A autoconsciência também te ajuda a identificar padrões. Zhiheng He sugere anotar momentos em que você se sente afetado por interações negativas. Ao final do dia, pegue um caderno e escreva sobre uma situação que te incomodou, talvez um comentário crítico ou uma atitude que te tirou do equilíbrio. Anote o que foi dito, como você se sentiu e o que pensou. Depois pergunte: essa reação veio de mim ou foi desencadeada pela energia do outro? Ele conta que usava esse tipo de reflexão em seus primeiros anos no templo Shaolin, registrando como as palavras de seus mestres o afetavam. Isso o ajudou a ver que, muitas vezes, sua frustração não era sobre a crítica em si, mas sobre suas próprias inseguranças. Com o tempo, essa prática fortaleceu sua capacidade de permanecer centrado. Outro benefício da autoconsciência é perceber como seu corpo reage à toxicidade. Zhiheng He ensina que o corpo é um espelho da mente. Quando você está em uma interação negativa, pode sentir tensão nos ombros, um aperto no peito ou uma respiração mais curta. Ele sugere uma prática para trazer consciência ao corpo. Pause por um momento e escaneie seu corpo, começando pelos pés. Sinta o contato com o chão. Suba lentamente, percebendo as pernas, o abdômen, o peito, os braços, o pescoço. Onde há tensão? Onde há leveza? Não tente mudar nada, apenas observe. Ele usava essa técnica durante treinos intensos, notando como a pressão externa, um instrutor exigente, por exemplo, se manifestava em seu corpo. Ao trazer consciência, ele conseguia liberar a tensão e manter sua energia alinhada. Essa prática de observar o corpo e a mente não é sobre alcançar um estado perfeito de calma. Zhiheng He é claro. Até mesmo monges enfrentam momentos de inquietação. Em uma palestra, ele compartilhou como, mesmo após anos de treinamento, ainda sente emoções intensas em certas interações. A diferença é que ele aprendeu a não se deixar levar. Ele diz: a autoconsciência não elimina as emoções. Ela te dá o poder de escolher como respondê-las. Quando você pratica isso, começa a notar que a negatividade dos outros, um comentário sarcástico, uma tentativa de manipulação, não precisa definir seu estado interno. Você pode escolher manter sua frequência elevada,
como um lago que permanece calmo, mesmo quando uma pedra é jogada. A autoconsciência também te ajuda a reconhecer gatilhos. Talvez você perceba que certas pessoas ou situações desencadeiam reações automáticas, uma necessidade de se defender, de agradar ou de se retrair. Shi Yang sugere observar esses gatilhos com curiosidade, não com julgamento. Ele conta que, em seus primeiros anos como palestrante, sentia uma leve ansiedade ao enfrentar plateias grandes. Ao observar essa ansiedade sem tentar suprimi-la, ele descobriu que ela era apenas uma reação passageira, não a verdade sobre quem ele era. Com o tempo, essa prática o tornou mais confiante, porque ele não estava mais lutando contra suas emoções, mas sim trabalhando com elas. Para aprofundar essa habilidade, Shi Heng Yi recomenda reservar alguns minutos diários para a prática da observação. Antes de dormir, por exemplo, sente-se em silêncio por 5 minutos. Feche os olhos e observe seus pensamentos e emoções do dia. Talvez você note uma interação que te incomodou, um colega que interrompeu, uma crítica inesperada. Em vez de reviver a situação, apenas observe como ela te afetou. Que emoções surgiram? Que pensamentos vieram? Essa prática, ele explica, é como limpar a mente, permitindo que você solte o que não precisa carregar. Ele usava essa técnica após longos dias de treinamento, quando as pressões do templo Shaolin acumulavam tensões internas. Com o tempo, a autoconsciência se torna um hábito. Shi Heng Yi diz: quanto mais você observa, mais você entende. Cada momento de pausa, cada respiração consciente, é um passo em direção a uma energia mais protegida. Você começa a perceber que a toxicidade dos outros só te afeta se você permitir que ela entre. E ao escolher observar em vez de reagir, você cria uma barreira invisível que mantém sua frequência intacta. Essa é a prática que Shi Heng Yi ensina. Simples, mas transformadora. Comece hoje, com uma pausa, uma respiração, um momento de observação. É o primeiro passo para viver livre do peso da negatividade alheia. Proteger sua energia contra influências negativas exige mais do que apenas observar. Exige a força de escolher como responder, mesmo quando as emoções ameaçam te desviar do centro. Mestre Shi Heng Yi, com sua sabedoria forjada na tradição Shaolin, chama isso de disciplina emocional. Ele diz: disciplina é escolher sua paz acima de tudo. Essa prática é como construir uma barreira invisível ao redor da sua frequência, permitindo que você enfrente pessoas ou situações desafiadoras sem perder sua clareza. Não é sobre suprimir emoções, mas sobre canalizá-las de forma intencional, para que sua energia permaneça alinhada com seus valores mais profundos. Disciplina emocional, no contexto Shaolin, é um ato de amor próprio. Shi Heng Yi explica que, quando você reage impulsivamente a uma crítica ou provocação, está cedendo o controle da sua energia ao outro. Em vez disso, ele sugere usar a disciplina para criar um espaço interno onde você decide como responder. Ele conta que durante seus anos de treinamento no templo Shaolin, enfrentava momentos de pressão intensa, instrutores exigentes, treinos exaustivos ou até mesmo conflitos com colegas. No início, essas situações desencadeavam reações automáticas, como frustração ou dúvida, mas ele aprendeu a pausar, respirar e escolher sua resposta, transformando esses momentos em oportunidades para fortalecer sua resiliência. Uma das ferramentas mais poderosas que Shi Heng Yi ensina para cultivar essa disciplina é a respiração consciente. Quando você está em uma interação difícil, talvez alguém te critique ou tente te manipular, a respiração pode ser sua âncora. Experimente isso agora. Inspire profundamente pelo nariz, contando até 4, sentindo o ar preencher seu peito. Pause por 2 segundos. Expire lentamente, contando até 6, deixando qualquer tensão se dissolver. Repita isso por 3 ciclos. Perceba como, mesmo em poucos segundos, sua mente começa a se acalmar, criando espaço para uma resposta mais clara. Shi Heng Yi usava essa técnica durante treinos intensos, quando a exaustão ou a pressão de um instrutor poderiam desencadear reações impulsivas. Ele explica que a respiração não apenas acalma o corpo, mas realinha sua energia, mantendo sua frequência elevada.
Essa prática é especialmente útil em momentos de confronto. Shi Heng-yi, em uma palestra, compartilhou como aplicou a respiração consciente durante uma interação desafiadora com um espectador. Alguém na plateia fez uma pergunta carregada de ceticismo, tentando desestabilizá-lo. Em vez de responder imediatamente, ele pausou, respirou e deixou a emoção inicial, um leve impulso de defesa, passar. Isso o permitiu responder com serenidade, transformando a energia do momento. Você pode fazer o mesmo. Na próxima vez que sentir a energia de alguém te puxando para baixo, pause e respire. Pergunte a si mesmo: quero responder com essa emoção ou quero escolher minha paz? Essa escolha é a essência da disciplina emocional. Outra prática que Shi Heng-yi recomenda é o movimento intencional, como o Qigong, para estabilizar a energia emocional. Ele explica que o corpo e a mente estão conectados. Quando você move o corpo com consciência, pode liberar tensões emocionais que a negatividade alheia provoca. Tente isso. Fique de pé, com os pés na largura dos ombros. Inspire, levantando os braços lentamente, como se estivesse puxando energia do chão. Expire, baixando os braços com suavidade, imaginando qualquer peso emocional se dissipando. Faça isso por 5 respirações, sentindo o fluxo do movimento. Shi Heng-yi conta que usava movimentos como esse após longos dias de treinamento, quando as críticas de seus mestres ou a pressão do ambiente poderiam acumular tensão. Esse simples ato de movimento o ajudava a realinhar sua energia, como se estivesse limpando o corpo e a mente. A disciplina emocional também envolve reconhecer quando uma interação não merece sua energia. Shi Heng diz: nem toda batalha precisa ser travada. Às vezes, a melhor resposta é não responder. Ele compartilha uma experiência de suas palestras quando alguém na plateia tentou provocá-lo com comentários desrespeitosos. Em vez de entrar no confronto, ele escolheu ouvir em silêncio, oferecendo apenas um aceno ou uma resposta breve. Essa escolha, ele explica, preservou sua paz e desarmou a energia negativa do outro. Você pode aplicar isso em sua vida. Quando alguém tenta te puxar para uma discussão desnecessária, experimente ouvir sem reagir. Respire, observe e decida se vale a pena engajar. Muitas vezes, o silêncio é a barreira mais poderosa. Para tornar a disciplina emocional um hábito, Shi Heng-yi sugere incorporar práticas pequenas no seu dia. Ele recomenda reservar 5 minutos diários para uma técnica de ancoragem emocional, especialmente antes de situações que podem ser desafiadoras. Uma reunião de trabalho, uma conversa com alguém difícil ou até mesmo um evento social. Por exemplo, antes de sair de casa, sente-se por um momento e pratique a respiração consciente. Inspire por 4, pause, expire por 6. Durante esse tempo, defina uma intenção. Vou manter minha paz, independentemente do que vier. Ele conta que usava intenções semelhantes antes de treinos intensos no templo Shaolin, preparando sua mente para permanecer centrada, mesmo sob pressão. Essa prática simples cria uma base emocional que te protege contra influências externas. Disciplina emocional não é sobre ser perfeito ou nunca sentir emoções negativas. Shi Heng-yi é claro. Até mesmo monges enfrentam momentos de inquietação. Em uma palestra, ele descreveu como, mesmo após anos de treinamento, ainda sente impulsos emocionais em certas interações, como a frustração diante de uma crítica injusta. A diferença é que ele aprendeu a não agir imediatamente. Ele pausa, respira e escolhe sua resposta. Ele diz: a disciplina não elimina a emoção. Ela te dá o poder de direcioná-la. Quando você pratica isso, começa a perceber que a negatividade dos outros não precisa te desestabilizar. Você pode sentir a emoção, observá-la e escolher como agir. Outra técnica que ele sugere é visualizar sua energia como uma esfera de luz ao seu redor. Antes de uma interação potencialmente difícil, feche os olhos por um momento e imagine essa esfera te envolvendo. Inspire, sentindo-a se fortalecer. Expire, imaginando qualquer energia negativa sendo repelida. Xiang usava visualizações semelhantes durante seus treinos de Kung Fu, imaginando sua energia como um escudo que o mantinha focado, mesmo sob pressão. Essa prática, ele explica,
Ajuda a criar uma sensação de proteção interna, como uma barreira invisível que mantém sua frequência intacta. Experimente isso antes de uma conversa que te preocupa. É uma forma de reforçar sua intenção de permanecer centrado. A disciplina emocional também envolve cuidar do corpo, porque ele é um reflexo da mente. Shi Heng-yi enfatiza que a tensão emocional muitas vezes se acumula fisicamente, nos ombros, no pescoço, no peito. Ele sugere um exercício simples para liberar isso. Sacuda os braços e as pernas suavemente, como se estivesse soltando algo preso. Inspire profundamente, contando até 4, e expire, contando até 6, imaginando a tensão se dissolvendo. Ele usava movimentos como esse após longos dias de treinamento, quando as pressões do ambiente poderiam deixar seu corpo tenso. Esse ato de liberar a tensão física ajuda a manter sua energia emocional equilibrada, pronta para enfrentar qualquer desafio. Com o tempo, a disciplina emocional se torna uma segunda natureza. Shi Heng-yi diz: o que você pratica repetidamente define sua energia. Cada vez que você pausa antes de reagir, respira conscientemente ou escolhe o silêncio em vez do confronto, está fortalecendo essa barreira invisível. Ele conta que, em suas palestras, aplicava essas práticas para manter a calma, mesmo diante de perguntas provocadoras ou plateias exigentes. Você pode fazer o mesmo. Comece com uma prática pequena, talvez 5 minutos de respiração consciente, antes de um momento desafiador. Ou experimente um movimento de Qigong, quando sentir a energia de alguém te afetando. Essas escolhas, feitas com consistência, transformam a maneira como você lida com a negatividade, permitindo que sua frequência permaneça elevada, não importa quem esteja ao seu redor. Viver com uma frequência elevada significa estar tão ancorado em si mesmo que as energias externas, por mais desafiadoras que sejam, não conseguem te desestabilizar. Mestre Shi Heng-yi, com sua sabedoria enraizada na tradição Shaolin, nos ensina que a presença plena é a chave para isso. Ele diz: no presente você é intocável, porque está plenamente consigo mesmo. Quando você está verdadeiramente no agora, as palavras, atitudes ou intenções negativas dos outros perdem o poder de te afetar. A presença plena é como uma âncora que mantém sua energia firme, independentemente do que está ao seu redor. Pense no momento presente como o único lugar onde você tem controle. Shi Heng-yi explica que o passado é apenas uma memória e o futuro, uma projeção. Quando alguém tenta te provocar ou te puxar para uma energia negativa, muitas vezes é porque sua mente está presa em arrependimentos, medos ou antecipações. A presença te traz de volta ao agora, onde essas influências externas não têm espaço para se enraizar. Ele compara isso a um lago calmo. Mesmo que uma pedra seja jogada, se você está presente, a superfície permanece serena, sem ondulações. Essa serenidade é o que protege sua frequência. Shi Heng-yi, em seus treinos de Kung Fu, aprendeu o poder da presença plena sob pressão. Ele conta que durante sessões intensas no templo Shaolin, cada movimento exigia foco total. Um instante de distração, pensando no erro anterior ou preocupando-se com o próximo movimento, poderia levar a uma falha. Ele descreve como, ao trazer toda a sua atenção para o movimento presente, conseguia executar cada técnica com precisão, mesmo sob o olhar crítico de seus mestres. Essa habilidade, ele explica, não se limita ao treinamento físico. Você pode aplicá-la em qualquer interação, especialmente aquelas que ameaçam sua paz. Para cultivar essa presença, Shi Heng-yi sugere uma prática simples que você pode experimentar agora. Pare por um momento e traga sua atenção para os sentidos. Feche os olhos, se possível, e ouça os sons ao seu redor. O que você percebe? Talvez o zumbido de um aparelho, o som do vento, ou até o silêncio entre os sons. Não tente mudar. Nada. Apenas escute. Agora, sinta o peso do seu corpo. Talvez a pressão dos pés no chão ou o contato com a cadeira. Permaneça nesse momento por 30 segundos, apenas percebendo. Essa prática, que leva apenas um instante, te ancora no presente, criando um espaço onde a negatividade externa não consegue penetrar.
Essa presença plena é especialmente poderosa em interações difíceis. Shi Heng-yi compartilha uma experiência de uma palestra em que um espectador tentou desafiá-lo com uma pergunta carregada de sarcasmo. Em vez de reagir ao tom, ele trouxe sua atenção ao momento presente, ao som da voz do outro, à sensação do ar no ambiente, ao ritmo da sua própria respiração. Isso o permitiu responder com calma, sem absorver a energia negativa. Ele diz: quando você está presente, a energia do outro passa por você, sem te tocar. Você pode fazer o mesmo. Na próxima vez que alguém te criticar ou tentar te provocar, traga sua atenção para o agora. Sinta sua respiração, ouça as palavras sem se prender a elas e perceba como isso muda a dinâmica. A presença também ajuda a dissolver emoções reativas. Quando alguém te incomoda, é fácil ser puxado para a raiva, a defesa ou o ressentimento. Shi Heng-yi ensina que, ao permanecer no presente, você pode observar essas emoções sem se deixar levar. Ele sugere uma técnica para isso. Quando sentir uma emoção intensa, pause e nomeie o que está sentindo. Diga mentalmente: estou sentindo raiva, ou estou sentindo frustração. Ao nomear a emoção, você cria um espaço entre você e ela, permitindo que ela passe sem te dominar. Ele conta que usava essa prática durante treinos exaustivos no templo Shaolin, quando a fadiga ou a pressão poderiam desencadear irritação. Nomear a emoção o ajudava a voltar ao foco, mantendo sua energia alinhada. Outra prática que Shi Heng-yi recomenda é trazer presença ao movimento. Ele explica que o corpo é um portal para o agora. Em seus treinos de Qigong, cada movimento é feito com atenção total, como se fosse a única coisa no mundo. Você pode experimentar isso com um exercício simples. Fique de pé, com os pés na largura dos ombros. Inspire, levantando os braços lentamente, como se estivesse abraçando o ar. Expire, baixando os braços com suavidade, sentindo cada movimento. Faça isso por 5 respirações, mantendo sua atenção no fluxo do corpo. Ele usava movimentos como esse para se ancorar no presente, especialmente após interações desafiadoras com colegas ou instrutores. Esse ato de mover o corpo com intenção te traz de volta ao agora, neutralizando qualquer energia externa. A presença plena também transforma a maneira como você escuta. Shi Heng-yi enfatiza que ouvir de verdade, sem planejar sua resposta ou julgar o que está sendo dito, é uma forma de presença. Ele conta que, em suas palestras, aprendeu a ouvir perguntas difíceis com total atenção, sem deixar que suposições ou emoções interferissem. Isso não apenas o ajudava a responder com clareza, mas também desarmava a energia negativa do outro. Você pode aplicar isso em sua vida. Na próxima conversa, especialmente com alguém que te desafia, experimente ouvir plenamente. Sinta as palavras, o tom, sem se apressar para responder. Perceba como isso muda a interação, mantendo sua frequência intacta. Para tornar a presença um hábito, Shi Heng-yi sugere reservar momentos no dia para praticar. Ele recomenda escolher uma atividade diária, como comer, caminhar ou lavar a louça, e fazê-la com total atenção. Por exemplo, durante uma refeição, saboreie cada mordida, percebendo o sabor, a textura, o cheiro. Ele conta que, em seus dias no templo Shaolin, aplicava essa prática até mesmo em tarefas simples, como varrer o chão, trazendo toda a sua atenção para o movimento da vassoura. Essa abordagem, ele explica, fortalece o músculo da presença, tornando mais fácil permanecer centrado em situações desafiadoras. A presença plena não é sobre bloquear o mundo externo, mas sobre estar tão enraizado em si mesmo que nada pode te tirar do centro. Shi Heng-yi diz: quando você está no agora, a negatividade dos outros é apenas um eco distante. Ele compartilha que durante suas viagens para palestras, enfrentava ambientes caóticos, multidões, perguntas, difíceis horários apertados. Mas, ao praticar a presença, conseguia manter sua energia elevada, como se estivesse em um templo, mesmo no meio do caos. Você pode fazer o mesmo. Antes de uma interação que te preocupa, pause por um momento. Sinta o chão sob seus pés. Ouça os sons ao seu redor. Respire conscientemente. Esse simples ato te ancora,
criando uma barreira invisível contra qualquer energia tóxica. Com o tempo, a presença se torna uma força natural. Shi Heng-yi explica que, como qualquer prática Shaolin, ela exige repetição, mas não perfeição. Ele conta que mesmo após anos de treinamento, ainda precisa se lembrar de voltar ao presente em momentos de pressão. Ele diz: a presença não é um destino, é uma escolha que você faz a cada momento. Comece hoje, com algo pequeno. Talvez você reserve 1 minuto para ouvir os sons ao seu redor, ou faça um movimento de Qigong com total atenção. Cada instante de presença fortalece sua capacidade de neutralizar a negatividade, permitindo que sua frequência permaneça clara, mesmo diante das energias mais desafiadoras. A jornada para proteger sua energia é, no fundo, uma jornada para reclamar seu poder. Mestre Shi Heng-yi, com sua sabedoria enraizada na tradição Shaolin, nos ensina que a negatividade dos outros, sejam críticas, provocações ou atitudes drenantes, só tem o poder que você dá a ela. Ele diz: você não controla os outros, mas controla sua resposta. Essa ideia é a essência de tudo o que exploramos. A autoconsciência que te permite observar sem se envolver, a disciplina emocional que te dá força para escolher sua paz, e a presença plena que te ancora no agora. Juntos, esses pilares formam uma prática única, uma barreira invisível que mantém sua frequência elevada, não importa o que esteja ao seu redor. Autoconsciência é o primeiro passo. Shi Heng-yi nos lembra que, ao observar seus pensamentos e emoções como nuvens passageiras, você cria um espaço onde a energia dos outros não pode te alcançar. Ele conta que, durante seus anos no templo Shaolin, usava a meditação para perceber como as palavras duras de seus mestres desencadeavam reações internas. Em vez de se deixar levar pela frustração, ele observava essas emoções, permitindo que passassem sem se tornarem parte dele. Você pode fazer o mesmo. Tente isso hoje. Antes de uma interação que te preocupa, pause por 1 minuto. Inspire contando até 4. Pause e expire contando até 6. Observe o que surge na sua mente sem julgamento. Esse simples ato de observação é o começo de uma energia protegida. Disciplina emocional é o que transforma essa consciência em ação. Shi Heng-yi explica que escolher sua resposta, em vez de reagir impulsivamente, é um ato de amor próprio. Ele diz: disciplina é a ponte entre quem você é e quem você deseja ser. Em suas palestras, ele compartilhava como aplicava isso ao responder perguntas difíceis de plateias. Certa vez, enfrentou um comentário sarcástico que poderia tê-lo desestabilizado. Mas, com uma respiração consciente, ele escolheu responder com serenidade, mantendo sua energia intacta. Você pode praticar isso reservando 5 minutos diários para uma técnica de ancoragem, como a respiração consciente. Inspire por 4, pause, expire por 6. Antes de uma conversa desafiadora, defina a intenção de manter sua paz. Essa escolha fortalece sua barreira interna. Presença plena é onde tudo se conecta. Shi Heng-yi nos ensina que o momento presente é o único lugar onde você é verdadeiramente intocável. Ele diz: no agora, a negatividade dos outros é apenas um eco distante. Durante seus treinos de Kung Fu, ele trazia toda a sua atenção para cada movimento, mesmo sob pressão. Essa prática o ajudava a permanecer centrado, não importa o quão intenso fosse o ambiente. Você pode trazer isso para a sua vida. Experimente. Agora, por 30 segundos, sinta o peso do seu corpo onde você está. Ouça o som mais sutil ao seu redor. Esse instante de presença te ancora, criando um espaço onde a energia dos outros não pode te atingir. Esses pilares, autoconsciência, disciplina emocional, presença plena, formam uma prática que, quando repetida, muda a maneira como você vive. Shi Heng-yi enfatiza que não é sobre perfeição, mas sobre consistência. Ele conta que mesmo após anos de treinamento, ainda enfrenta momentos em que a negatividade externa tenta desestabilizá-lo, como em palestras com perguntas provocadoras. Mas, ao aplicar essas práticas, ele volta ao centro. Ele diz: não é sobre nunca cair, mas sobre sempre se levantar. Você não precisa ser imune a emoções ou conflitos. O que você precisa é da prática de escolher sua energia.
momento a momento. A prática central que Shi Heng Yi oferece é simples, mas transformadora. Pause, respire e esteja presente. Antes de qualquer interação que possa te desafiar, reserve 1 minuto para isso. Inspire contando até 4, sentindo o ar preencher seu peito. Expire contando até 6, deixando qualquer tensão se dissolver. Enquanto faz isso, observe seus pensamentos e emoções sem se envolver. Sinta o momento presente, o peso do seu corpo, os sons ao seu redor. Essa prática, feita com consistência, cria uma barreira invisível que protege sua frequência. Shi Heng Yi usava essa abordagem antes de treinos ou palestras, preparando sua mente para permanecer clara, mesmo em ambientes caóticos. Comece hoje. Escolha uma prática pequena, talvez 1 minuto de respiração consciente antes de uma conversa difícil, ou um momento de presença plena durante o dia. Shi Heng Yi nos lembra: o que você faz repetidamente define sua energia. Cada vez que você pausa, respira ou escolhe estar presente, está fortalecendo sua capacidade de neutralizar a negatividade. Ele conta que, em seus primeiros anos como palestrante, essa prática o ajudou a enfrentar plateias exigentes sem perder a calma. Com o tempo, tornou-se uma segunda natureza, permitindo que ele vivesse com liberdade emocional. Essa liberdade é o que está ao seu alcance. Pessoas tóxicas, com suas críticas, reclamações ou manipulações, sempre estarão por aí. Mas, com a sabedoria de Shi Heng Yi, você pode escolher não absorver essa energia. Ele diz: você não precisa ser perfeito, você só precisa começar. Então, comece agora. Escolha um momento hoje para praticar. Uma respiração consciente, um instante de presença, uma pausa antes de reagir. Esses pequenos atos acumulam-se, transformando sua energia e a maneira como você se relaciona com o mundo. Sua energia é sua escolha. Cada vez que você aplica essas práticas, está afirmando seu poder de viver com clareza, propósito e paz. Shi Heng Yi nos ensina que a verdadeira força não está em mudar os outros, mas em mudar como você responde. E à medida que você cultiva essa força, a negatividade alheia se torna apenas um eco, incapaz de te tirar do centro. Se essa jornada ressoa com você, inscreva-se no canal para continuar explorando os ensinamentos de mestre Shi Heng Yi. Compartilhe nos comentários qual prática você vai começar hoje, ou como se sente ao pensar em proteger sua energia. Sua voz é parte dessa jornada, e cada passo que você dá é um movimento em direção a uma vida mais livre.